Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os que estão aqui presentes e com aqueles que não estão, né? A nossa família, os nossos irmãos que ainda não chegaram, aqueles que não podem estar presentes, que vão ter acesso, né, ao vídeo dessa reunião. Sejam muito bem-vindos e que Deus esteja povoando as nossas mentes nesse momento, que esse seja um momento separado na sua vida, para que a gente possa experimentar algo novo, uma transformação de vida que nos é proposto como homens tementes a Deus e que constantemente estão mortificando as ações da carne na nossa vida. Vamos orar para começar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião. Senhor, muito obrigado pelo OPH, Senhor, esse lugar que nós temos a oportunidade de louvar o Teu nome, Senhor, aprender mais de Ti, aprender a Te adorar, Senhor, mesmo em meio a muitas dificuldades que possamos passar aqui nesse mundo, Deus. Toma as nossas vidas, Senhor, toma as nossas famílias com um cuidado precioso, Pai. Cuida e guarda, Pai, nesse instante, Pai, em especial a família do presbítero Roberto Marinho, Pai, Tu sabes o que ele está passando, Pai, cuida e guarda, Pai, a vida dele, da sua esposa e dos seus filhos, Deus, que o Senhor esteja cuidando, Pai, com muito carinho, Pai, a vida dele. Ó Deus, seja com as nossas vidas, para que Tu estejas, Pai, recebendo, Pai, a nossa adoração, que é imperfeita, Pai, aqui nesse lugar, mas nós queremos, Pai, continuamente Te buscar, com essas vidas imperfeitas, mas buscando santidade, Pai, porque afinal de contas, Pai, o Teu Filho nos concedeu esse livre acesso a Ti. Muito obrigado, Deus. É isso que nós chamamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Antes de passar a palavra aos nossos irmãos que prepararam o louvor para essa tarde, eu gostaria de recitar aqui um salmo, né? Fazer a leitura, na verdade. Salmo 15. Um salmo que prepara um pouco daquilo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Na palavra do Senhor. Salmo 15, página 500. O título é O Cidadão dos Céus. É um salmo de Davi. Antes de a gente começar a leitura, um hábito que tinha há muito tempo atrás era a caixinha da UPH, né? A caixinha que ficava aqui nas nossas reuniões, e sempre que alguém podia fazer alguma doação de qualquer valor, essa caixinha é disponível. A gente tem agora a chave de Pix, né, do nosso tesoureiro, gb.saião@hotmail.com. É só colocar essa chave Pix e você fazer a doação no valor que você puder, né, quiser contribuir, sentir o coração movido. E também, claro, é a mesma conta que recebe as anuidades, né, as ACIs, que é do valor de R$31. O cidadão dos céus, salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Logo mais a gente vai falar um pouco a respeito disso, mas é com a palavra aos nossos irmãos levitas que prepararam um momento de louvor para nós. Amém. Fique à vontade. O Moisés, né, foi quem fez a primeira colocação, que hoje a gente estivesse aqui tocando, né, nasceu do coração dele esse louvor para que a gente pudesse estar aqui juntos. Tinha um certo grau de complexidade, a primeira música, a gente sempre encontrou um cântico, uma tonalidade que a gente consegue junto, né? Juntar um trompete no violoncelo é um desafio, né, Moisés? A gente tem trabalhado junto na equipe de louvor lá da igreja e
agora tentando preparar um culto para os irmãos no mês de maio, né? Então orem para que Deus possa nos unir, porque nós músicos, cada um está num canto, numa igreja, num espaço social, né? E essa justificativa para que a gente construa um grupo, né, orquestral na nossa igreja tem sido bem um grande desafio, né? O Carlos Bastos tem trabalhado muito, irmãos, vocês não fazem ideia de como é esse trabalho de construir uma grade para vários instrumentos, né? E ele tem se esforçado muito. Orem por ele, né? Eu sei que ele tem trabalhado demais, ele vira às vezes noite construindo esse tipo de trabalho que já foge das outras coisas que ele faz. Então orem por nós, instrumentistas da igreja, e assim é um privilégio para mim, Moisés, participar da UPH e poder trazer, né, um pouquinho do som, do instrumento, né, e estarmos juntos aqui louvando ao Senhor. Né? A gente acabou de ouvir alguém falar assim: olha, vocês têm que fazer com que o seu instrumento cante, louve. Esse é o nosso desafio. Não simplesmente repita a nota, toque a nota, faz o seu instrumento cantar, né? A gente ouviu isso, né, recentemente. Então, irmãos, não é fácil não. Vocês estão com a letra e o entendimento, né? O entendimento, a palavra está na letra do hino. Então a gente vai cantar, e eu li aqui só a primeira estrofe já abençoa muito, só de ler essas palavras, que diz que quando a alma está sequiosa e ouve a voz do Salvador, logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Quem está sequioso, né? Quem está secando, se Jesus fala, ele entende, é ele que eu preciso seguir, né? Essa palavra, essa pequena letra, né, já está traduzindo essa questão tão poética e tão abençoadora, né? Então que a gente consiga, Moisés, traduzir, né, a palavra que esse irmão escreveu, né, com notas musicais, né? Que Deus nos ajude para que vocês já estão sendo abençoados com essa letra maravilhosa. Amém. Tá bom? É o hino 147 do nosso inário cantor, do nosso inário novo cântico, né? Ali tem inário, quem quiser pegar. Tem inário. Tem inário. A gente tem optado por hinos do inário porque vocês têm letra, né? Então, já fica aqui. 147. A gente vai fazer uma pequena introduçãozinha e aí a gente começa na primeira estrofe, tá?
gostaria de pedir ao nosso irmão Adeclen fazer uma oração para a palavra que será ministrada. Pode vir aqui à frente? Chega. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por esta reunião na nossa UPH. Estamos gratos, Senhor, Pai, por esse momento tão especial que é que nós estamos para ouvir a Sua palavra, já ouvimos louvores, chegar ao Teu altar de graça, ó Deus. Abençoa, ó Deus, o nosso querido amado irmão Will, que fala no coração dele, Pai, tudo aquilo que ele preparou, que ele seja instrumento de Deus neste altar de graça, Pai. Que possamos, ó Pai, aproveitar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E nós saímos daqui ainda melhor do que nós chegamos, Pai, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, com os perdão dos meus pecados. Amém. 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 Meus irmãos, acho que cabe uma explicação, né? Nós anunciamos durante a semana que o pregador de hoje seria o presbítero Luiz Henrique, né? Mas infelizmente ele não pôde estar aqui na reunião porque essa semana ele foi acometido de uma gripe, né? Que foi se agravando, inclusive com o adoecimento do seu filhinho, né? Que foi diagnosticado até com influenza A. Então, ele conversou comigo, né, pelo WhatsApp, e nós dois achamos melhor ele, né, evitar vir aqui nessa circunstância, né, que ele ficasse bem tranquilo de que realmente, né, a palavra vai ser dada, né, no momento oportuno. Já meio que pré-agendei para o mês que vem, então vocês já podem até se preparar para o mês que vem. Mas, dada a circunstância, então, Deus falou comigo, me trouxe uma palavra e eu queria compartilhar ela com vocês nessa tarde. Acredito que eu vou ser bem sucinto, porque eu fiz algumas anotações meio que para organizar as ideias na cabeça, só que eu não imprimi. Então, eu vou ter que tirar um pouco da minha memória, tudo aquilo que eu anotei. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu peço a paciência de vocês. Boa tarde, tudo né? bem? Pois não. A classe de feitática, a escola de feitática, está em qual sala? Eu não sei, olha. É uma escola bíblica? Isso, da UMP. Não, não é aqui não. Se for da UMP, deve ser lá no Salão do Reis, né? Eu acho que semana retrasada foi aqui. Ah, foi aqui? Isso, semana retrasada, esta parte. Olha, Tudo bem, vamos olhar. Obrigado. já é o segundo que está perguntando isso, olha. Ele deve ser lá no Álvaro mesmo. Deve ser lá no Álvaro mesmo. Pergunta aí pro Vamos olhar. pessoal da logística embaixo. Teve uma menina que veio antes perguntando por isso também. Será que eles estão marcando Escola de aqui? frente pra Aqui na Invadindo a nossa sala? Marcado. Invadindo a nossa sala? Não falaram nada com a gente. Uma vez por mês não vai poder ser. Depois a gente pode ver isso direitinho, né? Porque a gente não quer atrapalhar a atividade de ninguém, né? Ainda mais que o estudo bíblico, que é uma coisa tão importante. E eu fico particularmente muito feliz quando os jovens estão estudando a palavra, porque é muito necessário, né? Eles estarem equipados nesse mundo cheio de ideologia, né? Muito complexo a relação das ideologias atuando como verdadeiros ídolos para cada um deles, né? Seja no ambiente de trabalho, que eles estão entrando, né? Estão começando a carreira e já estão sendo assaltados ali, né? Então, a gente realmente tem que incentivar essa iniciativa. Meus irmãos, a leitura de hoje vai ser no livro de 2 Reis, capítulo 17. Mas a gente não vai ler agora, só deixem aberto para que a gente possa, né, todo mundo depois acompanhar a leitura direitinho, né? A leitura mesmo vai acontecer dos versículos 27 até o final, né, até o 41, tá? E deixa só aberto aí para a gente... 2 Reis 17? 2 Reis 17. Ok. 17, ó.
27 a 41, né? E acho que cabe aqui, primeiramente, né, uma contextualização, porque eu não sei qual é a familiaridade que cada um de vocês tem com a leitura das Escrituras, né, mas os dois livros dos reis, eles narram as histórias dos reis de Israel e Judá, né? O primeiro rei de Israel foi Saul, depois foi Davi, né? Davi, o maior rei da nação de Israel, né? Como nós sabemos. O livro, se vocês analisarem bem o livro de 1º e 2º Samuel, ele é um livro que basicamente conta a história de Davi, né? Basicamente a história de Davi. Claro, tem a primeira parte que fala sobre Saul, mas é no reinado de Davi que a gente vai ver que realmente Deus ali, há uma relação muito íntima entre o Deus Javé e o Davi, né? E os 1º e 2º Samuel vão ser praticamente a história dele. E a partir de reis, né, 1º e 2º reis, vai começar o reinado, os que vieram depois, Salomão e os demais. E vai acontecer logo ali, meio que no início, né? Claro que o texto vai falar um pouco a respeito do reinado de Salomão. É importante falar a respeito do reinado de Salomão, porque Salomão não foi um homem qualquer, né? A gente tem um relato das Escrituras de que ele era o homem mais sábio que já teve na terra, né? E o livro de Provérbios que demonstra toda essa sabedoria, né? A gente atesta essa sabedoria, né? É curioso porque numa leitura que eu fiz recentemente, né? Recentemente eu digo alguns anos atrás, né? Onde está falando, o texto dos reis está falando acerca da sabedoria de Salomão, é falado aquele episódio emblemático, né? De ele sugerindo cortar a criança, né, daquelas duas mães que estavam disputando a criança, e aquilo realmente uma grande demonstração de sabedoria, só que é uma só, né, dentro de todo o relato de Salomão. Mas aí eu lembrei que Salomão também escreveu livros. Ele escreveu o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E, aliás, o livro de Eclesiastes, gente, que é um livro que é preciso um pouco de sabedoria para ler até ele. Ele é maravilhoso. Não é um assunto para hoje, mas quem quiser conversar a respeito desse livro, eu acho esse livro sensacional. Inclusive, no ano passado, eu tive assim, quando eu li esse livro, eu disse assim, nossa, é incrível, né? O quão Salomão, na sua sabedoria, ele conseguiu descrever o que é um homem sem Deus, né? E aí você vê ali que no final, consolidando tudo, Deus restaurando a mente dele, e ele que estava sempre oscilando sobre o que era bom e o que era vaidade e o que não tinha valor, e no final consolida. É até emocionante quando chega nessa parte e ver que realmente Deus restaura a nossa mente, né? Mas eu estou falando isso porque logo depois desse reinado maravilhoso, né, onde Salomão inclusive vai ser o construtor do templo de Israel, templo, né, o famoso primeiro templo, né, do Senhor, vai acontecer logo em seguida a divisão do reino, né? O filho de Salomão vai ficar com a parte de Judá e Benjamim ao sul, e o reino do norte, que já vinha nutrindo inimizades por alguma questão que o texto não fala muito, é meio subentendido por quais são as razões porque acontece a divisão, né? Inclusive a divisão plenamente se dá quando Roboão prefere seguir os conselhos dos jovens ao invés dos anciãos, quando diz que Salomão teve a mão pesada, mas a minha mão vai pesar mais sobre vocês, e isso realmente fez uma ruptura, e a partir de então o reinado é dividido entre Reino do Norte, Reino do Sul,
reino de Israel ao sul, ao norte, Judá ao sul. E aí a narrativa dos reis vai sempre narrando a sucessão real de cada uma desses reinos, né? E o capítulo 17 é o final trágico da nação do norte, que é a nação de Israel, né? Então, a partir desse capítulo, do 18 em sequência, a gente vai ver que somente vai estar dando continuidade, sucessão ao reinado, isso durante um tempinho, né? Não vai ser durante um tempo, não vai ser prolongado há muito tempo também, né? Somente a nação de Judá. E as razões para que isso aconteça são muito evidentes, né? O povo de Israel, o povo de Judá, né? Isso não aconteceu com o povo do norte somente porque o povo do norte era mais idólatra do que o povo de Israel, de Judá. Havia aí realmente a prática da idolatria e da desobediência a Deus era sistêmica. Era algo assim que não importava quantos acertos tivessem, e foram poucos, né? Não foram muitos, as nações, elas desencaminhavam fácil. Então você tinha um momento de respiro, onde está ali, o povo parece que vai adorar a Deus de novo, mas aí logo no reinado seguinte perdem tudo, né? Então, essa é a história de Judá e Israel. E no reinado de Oséias, como inicia o capítulo 17, esse é o último rei do norte, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho, né, desse texto, mas isso tudo que eu falei para vocês, né, aqui você pode encontrar com mais detalhes a partir do versículo 7, sobre o título Causa do Cativeiro. E olha como é emblemático, né, o versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Olha que triste, né? Deus é como se Deus dissesse assim, ó, acabou. Agora a nação de Israel não quero mais, não tenho mais parte com vocês. Vou ficar só com Judá, né? Que triste, né? A gente perceber o final trágico de uma nação que já teve, né, a experiência de ter um reinado, como o reinado de Davi e o reinado de Salomão. E agora a gente vai para o texto propriamente dito, que se vocês abriram aí, é a partir do versículo 27. Vou ler aqui. Então o rei da Síria, né, deixa eu ver se tem mais algo para falar a respeito desse rei. Aqui ele fala, né, logo no versículo 3, que o nome do rei obrigado, meu irmão, é Salmaneser, né? E acho que é importante falar a respeito disso, porque essa metodologia que o imperador ali da época vai fazer é algo que realmente vai aniquilar a nação. Porque o que acontece? Eles conquistam Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e transportam todo o povo para uma cidade na Síria, né? Eles levam todo mundo para lá, e no lugar da nação de Israel, eles colocam outros povos. E eu vi isso numa nota de rodapé da vida, que isso foi estratégico, né, do imperador da Síria, para que realmente a nação não mais se levantasse, né? Tal era a maldade de realmente dizer, não, vocês não vão mais se reerguer. E aí, para vocês terem uma ideia do que sobrou desse longo processo, desse processo tão terrível. Versículo 27. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá... mais uma vez eu preciso contextualizar, gente. Aqui, desculpa, eu estou interrompendo tanto. Isso acontece
E o povo que está lá agora, né, na antiga região do Reino do Norte, de Israel, começa a sofrer, por causa de não haver quem temesse a Deus, um ataque de leões, né? Leões atacam o povo e eles percebem que isso acontece porque não estão adorando a Deus. E aí, qual é a solução que acontece? Olha só o que acontece. Versículo 27. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote, Bet-Note, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimaram seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundos, até o dia de hoje que ele fala que é o tempo de escrita do livro, né, obviamente. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem os prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com o braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também os seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. É um relato um pouquinho longo, mas dá para ter uma dimensão, né? Perceba que o autor ele se preocupa em mostrar que, de fato, esse sacerdote ele foi lá para explicar qual era a vontade de Deus e qual era a maneira que Deus era adorado, mas mesmo assim eles ficaram, não, beleza, a gente está aqui, a gente vai adorar a Deus para não morrer por causa dos leões, mas vai continuar adorando os outros deuses como a gente sempre fez, né? Essa foi a decisão do povo ali. E esse é o fim trágico, gente. Não tem outra palavra para explicar o que aconteceu com o Reino do Norte. Quem se lembra daquele texto de Romanos, que o apóstolo Paulo fala que, por rejeitarem a Deus, Deus os entregou às seus próprios pensamentos e às suas paixões infames. É basicamente isso que acontece, né? Alguém já deve ter dito, não lembro agora quem, que acho que a pior coisa que Deus pode fazer ao nível de julgar uma nação ou uma pessoa é deixar essa pessoa à mercê dos seus pensamentos, das suas condutas pecaminosas. E é o que está acontecendo aqui. E eu queria pontuar, né, 3 observações a respeito desse momento que está acontecendo, né?
primeira delas diz respeito ao próprio rei da Assíria, que, como solução, ele leva um sacerdote, né? Ah, beleza. Então, eles precisam adorar o rei o Deus da terra. Então, vamos trazer um sacerdote de lá, de onde ele está agora, né? Na Síria. Ele vai morar em Samaria e ele vai ensinar o povo a adorar o Deus da terra, né? Mas por que ele faz isso? É porque eles percebiam que esse Deus estava punindo a terra, era o Deus verdadeiro? Não. Era para solucionar um problema pontual, como muitas vezes a gente faz com nossas orações, né? Às vezes a gente não vê, por exemplo, que quando a gente tem alguma falta, algum pedido de oração, a gente quer resolver aquele problema e pronto, está resolvido. Foi o que ele fez. Ele disse, não, o sacerdote vai para lá para resolver o problema dos leões, né? Se identificaram que a adoração a Deus era o que impedia que eles viessem, então é isso que vai funcionar. Então é isso que ele leva. Então, o rei da Assíria está resolvendo o problema pontualmente. Isso daí já é uma lição para as nossas vidas. Será que a gente muitas vezes não toma esse tipo de decisão quando a gente está buscando a face de Deus? Ou dizendo que busca a face de Deus? Apenas lidando com, Senhor, resolve esse problema na minha vida, e depois que resolve, beleza, já está resolvido, então não preciso mais. O segundo aspecto diz respeito ao próprio povo. E aqui vocês percebam, agora o povo vai estar em contato com a adoração verdadeira, mas eles abrem mão de ter o Deus Santo para fazer uma espécie de sincretismo ali, né? De maneira que você adora a Deus por causa da ameaça dos leões e adora os deuses que vocês serviam há tanto tempo, durante a vida toda. E aí você fica conciliando o inconciliável. Porque percebam, gente, a nação de Israel e Judá sabia que a adoração a Deus era exclusiva. Sabia, claro que sabia, né? Quando lá em Levítico diz que sede santos porque eu sou santo. Então, a palavra santidade, a palavra santo diz respeito, né, a essa questão de você estar distinto daquilo que você está cercado, você é diferente, você não tem a mesma conduta. Então, Deus sempre exigiu essa exclusividade que o povo de Israel nunca conseguiu obedecer plenamente, né? E muitas vezes os profetas denunciaram isso, e denunciando inclusive o fim, né? Denunciando o que ia acontecer com a nação. Então, vocês percebam que a conduta de quem faz esse tipo de sincretismo, na verdade, é ficar aberto a todo tipo de superstição, né? Então, essa adoração a Deus nos moldes lá do sacerdote, nos moldes que eram do Antigo Testamento, era apenas um acessório. Era algo que servia um propósito e o que era quase como se fosse uma superstição para eles, né? Então, adorar falsos ídolos, falsos deuses, gera uma fé cheia de superstição, né? E o último aspecto que eu queria falar é com respeito ao próprio Deus, né? Percebam, o sincretismo religioso ele não vai acontecer como consequência, ele é a causa também. Então, se os profetas falaram, o fim de vocês vai ser esse, porque vocês continuam adorando aquilo que não é Deus. Então, nós percebemos que realmente Deus entregou essas nações às suas más condutas. A causa foi a idolatria e a consequência foi a idolatria. E o povo ficou entregue a todo esse tipo de conduta que realmente não surte efeito, não acrescenta nada, não justifica nada, e a nação mesmo se perdeu. Então, o que tinha ali na região eram povos de outras nações que estavam tentando
praticar esse sincretismo todo, e o povo que foi lançado lá na Síria, nunca mais nós soubemos a respeito deles. Não há relato do que aconteceu com eles. Ocasionalmente, a gente pode presumir que alguns deles podem ter permanecido na terra, outros podem ter tentado fazer a volta, a viagem de volta, mas o texto não conta isso. Então, de fato, a gente pode entender que acabou mesmo para Israel, né? E são esses os alertas que eu queria trazer, porque a questão da adoração a Deus, ela precisa ser algo, a busca pela santidade precisa ser algo primoroso nas nossas vidas, sabe? E aí você está me perguntando, pode talvez me perguntar assim, mas espera aí, como é que é isso? Você está lendo uma tragédia, está falando sobre algo que já acabou. Que lição a gente pode tirar disso, né? Afinal de contas, acabou para eles. A gente não pode seguir um modelo que já acabou. É um exemplo negativo que pode nos impelir a um exemplo positivo, né, meus irmãos? Uma questão que precisa ficar muito evidente, conforme o salmo que a gente leu no início e o texto que a gente fez agora, é não brincarmos com a santidade de Deus, né? A santidade de Deus e a conduta que é requerida santa do povo, ela tem 3 aspectos, né? Primeiramente, a obediência a Deus. Isso é evidente. A obediência a Deus é aquilo que toma o rumo para que nós tenhamos uma ação diferente. Mas é só isso, né? Porque percebam, o sacerdote ele veio de outro lugar lá. Ele disse, a obediência à lei é isso aqui. Demonstrou tudo, mas ficou no campo da superstição. Mas quem se lembra daquela passagem que fala que adorarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o aspecto de orar com o seu entendimento, né, a obediência à palavra, o seu coração e com a sua alma faz toda a diferença. Porque realmente a Deus requer que nós não apenas sejamos meros robôs praticando aquilo que o povo estava fazendo, terminou fazendo, né? Fazendo aquela mecanicidade que não tem um fim em si mesmo. Então, isso daí precisa ficar muito evidente nas nossas vidas, nós levarmos a sério a questão da santidade, sim. Mas a gente não pode ficar num exemplo tão trágico, né? A gente, percebam, nesse texto do capítulo 17, é falado pela primeira vez, né, que a palavra samaritanos, se referindo aos novos moradores dali de Samaria. E quem se lembra, né, do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Né? Quem se lembra desse episódio específico? Né? A mulher é impactada com a presença de Jesus por tudo que ele está falando como profeta. E aí ela fala até, os nossos pais falavam que nós tínhamos que adorar no Monte Sião e outro no Monte Gerizim, né? Se referindo a Jerusalém. Qual era o local de adoração, afinal de contas? Era um dilema antigo. E aí Jesus responde que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Então, meus irmãos, que esse relato bíblico que a gente acabou de ler, né, não sirva só para mostrar para a gente qual é o fim da nossa vida se a gente não tiver uma vida em santidade, mas que a gente pode usufruir da santidade na pessoa de Cristo. Porque evidentemente nós somos pecadores ainda, que a gente vai continuar pecando e falhando, porque a gente ainda, por esse breve tempo, ainda pertencemos, né, temos essa luta da carne contra o Espírito. Mas em Cristo é cumprido o propósito de Deus de redimir o ser humano e declarar-nos santos, apesar de ainda não sermos, né? É isso que o pecado, é isso que a ação de Jesus Cristo na cruz acontece, quando em Cristo ele recebe todos os nossos pecados
e redime as nossas vidas com esse sacrifício, e nós somos declarados justificados em função disso. Isso, para mim, e acredito que deva ser para você, meus irmãos, é um grande incentivo para que a gente passe a viver unicamente para esse Deus, que sempre requeriu de nós a uma vida em santidade. E o Espírito Santo, que habita em nós, por crermos naquilo que Cristo fez na cruz, é o que nos auxilia na nossa fraqueza. Que essa palavra esteja abençoando as nossas vidas e que nós tenhamos realmente buscando um processo de busca pela santificação e de obediência a Deus. Amém? Amém. Amém. Que horas são? 5h20. 5h20. Alguém quer fazer algum comentário? Fique bem à vontade, né, em relação a isso. Assim sendo, eu quero dar a palavra ao nosso irmão Hélio, para falar aquilo que você tinha para falar, sem se sim. Obrigado, Deus. Deus nos abençoe com a sua palavra, né? A gente vai levar isso para a semana, né? Porque durante a semana a gente vai revivendo, né, esses momentos na casa do Senhor, e isso vai trazendo a memória, né, o que Deus está fazendo em nós, né? Nós estamos, hoje ficamos aqui bastante sensibilizados, né, com a Declan comentando algumas atividades, né, que ele desempenha, e a gente sabe o quanto a SAF tem sido abençoada, né, a partir, né, desse nosso querido, que é assim, um homem que tem trabalhado em diversas frentes na nossa igreja. Mas já há muito tempo arde no nosso coração, né, que a gente estivesse aqui convidando a Beth, que que tem seus talentos, e esses talentos ela tem, né, oferecido a Deus, né, e tem abençoado a UPH, né? A UPH tem sido abençoada demais, assim como a gente vê o papel que a Declan desempenha, né, em outras áreas. Esse casal, né, tem um papel que é inegável, né, na obra do Senhor, e Deus tem abençoado as vidas de vocês, e vocês têm testemunhado isso para a gente, né? A transformação que Deus faz em vocês, vocês transferem para a gente, e a gente recebe isso como um modelo de que servir a Deus vale a pena. Amém. Então, essas coisas têm mexido com o nosso coração. E na UPH, vários homens comentam o quanto você tem nos abençoado através do ministério que você desempenha para Deus. Amém. Né? Enquanto você está fazendo para Deus, o quanto você está nos abençoando. Amém. Então, nós queríamos, nessa tarde, prestar a você uma pequena homenagem, né, um agradecimento, porque a gente entende que o quanto isso é valoroso para a gente, o quanto isso é valoroso, Beth, o exercício do seu ministério para Deus. Você não faz para o PH, a gente sabe disso, né? Você tem feito para Deus, e ao fazer para Deus, você tem transformado o ministério da UPH. Então a gente queria agradecer, né, ao Senhor, primeiro a Deus, por nos dar a oportunidade de conviver com vocês, né, e de agradecer a você numa singela homenagem, né? O nosso secretário nosso tesoureiro pode pegar essa lembrancinha aí. É o mesmo. É um mimo que nós queríamos. Pode vir aqui. Guilherme e Beth. É um. Sempre emociona. Um abraço de todos os irmãos. E o Guilherme. Obrigada. Então, esse outro singela homenagem, né, com um agradecimento Eu nosso. que agradeço, tá? Você mora no nosso coração, irmã. Obrigada. Faz uma oração pela vida da nossa irmã, né? Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida da Beth, Senhor, pela vida, pelo casamento, Pai, dela, Pai, com uma Declan, Senhor. Deus, que
casal precioso, Pai, precioso nas nossas vidas e modelo para nós, Senhor, que nos inspiram a caminhar cada vez mais em Ti, Senhor. Amém. Cuida e guarda, Senhor, a vida da Beth, Senhor, a sua saúde. Muito obrigado pelo carinho que ela tem por nós, Senhor, pelo carinho que ela tem em obedecer à Tua vontade, Pai, e trabalhar com empenho e dedicação, Deus. Cuida e guarda a vida dela, Pai, abençoa toda a sua família, Senhor. É isso que nós te oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É aquele versículo, né, que eu falo sempre, né, o meu versículo predileto. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, né? E sabendo que a obra do Senhor nunca é em vão na nossa vida. A gente não faz nada para o Senhor para receber homenagem, porque a gente ama o Senhor, a gente ama ajudar o próximo, porque um dos mandamentos, dos principais mandamentos do Senhor é amar o próximo, né? Eu acho que amando o próximo, levando aquilo pro próximo, vendo a necessidade do próximo, né? Às vezes não está nem tão próximo, né? Eu acho que Deus se agrada com a gente, porque é que aquilo, o dia que eu chegar na presença do Senhor e Ele me perguntar, tu me viste nu, tu fosse me visitar, né? Eu estava com fome, tu me deste de comer, eu posso falar, sim, Senhor, eu fiz isso. Aí Ele possa falar para mim, pode entrar. Comigo, na eternidade, entendeu? Aí, graças a Deus, meu companheiro, né, Clay, né, ele me apoia, porque, assim, sem ele ficaria difícil, né? Deus abre a porta, Deus nos encaminha, mas é muito bom a gente ter uma pessoa que caminha junto, que aceita nossos ideais, que corre atrás. E eu estou muito obrigada, tá, gente, ao PH, tá? Esse ministério eu sei que meu marido ama muito também. E é um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Deixa eu ver. Eu vou voltar lá para a minha reunião, tá? Muito obrigada, tá, querida? Com Deus. Meus irmãos, nós estamos então encerrando a nossa reunião. Irmão Rony, mais uma vez aqui com a gente. Super atrasado, né? Agradecendo das filósofas, tá? Quando você terminar a reunião, quando você terminar, tá? Obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez. Nosso irmão aqui está visitando a gente também ou já teve aqui outros dias? Visitando. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo ao PH, esse grupo precioso que a gente passa a amar sempre nos poucos momentos que a gente chega aqui, né? Pela graça de Deus, eu estou aqui desde 2017 e não saio mais. Vinícius é irmão do Marcelo. Marcelo, que Marcelo? Marcelo Freitas. Não, irmão não. Felipe Agum. No Felipe Agum. Felipe Agum. Cara, fiz uma confusão, desculpa. Felipe Agum. Seja bem-vindo, meu irmão. E sabe quem ele é também? É meu cliente também. Morador de Caxias, né? Tem uma porção de clientes do Adeclen aqui, né? Ontem ele me pediu para cortar uma pedra de granito, eu falei, não, hoje é sábado. Meus irmãos, Olha a mensagem de hoje, hein? Esse negócio do sábado, do domingo. Adorar no sábado, adorar no domingo ao mesmo tempo, não é? Alguém tem algum aviso da UPH para falar, gente? Não sei se vocês já repararam, né, com respeito a essa mudança na estrutura das reuniões. A gente passou, né, a se reunir no segundo domingo na reunião de oração e no quarto domingo nas reuniões devocionais, né? A gente tem anunciado no boletim, sempre lembrando, mas houve essa mudança. Ano passado era primeiro e terceiro e agora está segundo e quarto. Então, fiquem atentos aí, né? Caixinha da UPH, né? A gente recebe as nossas doações por essa chave Pix, né? Inclusive para os sócios daqui da reunião, nós temos uma anuidade, né? Que é de R$31, no valor de R$31, que pode ser paga ao longo do ano, isso não precisa ser pago agora. Claro, aqueles que puderem pagar
podem, né, fazer isso. É até bom para que a gente até possa ir no congresso no final do ano com o valor todo cheio. E é isso, meus irmãos. Reunião no segundo domingo, reunião de oração e devocional no quarto domingo. Meus irmãos, eu não planejei falar sobre isso, né? Mas eu queria dar um incentivo, porque eu desconfio que eu não vou poder ir. Então, deixa eu incentivar quem puder ir. Ano que vem é ano de Congresso Nacional, né? Então, vai ser em Natal. Então, o valor é um pouco alto, né, para a gente ir lá. Para ficar, só a hospedagem é R$ 1.300, algo em torno disso, né? Então, eu queria incentivar. Eu provavelmente não vou poder ir, tá? Pode ser que alguma coisa aconteça e, né, eu consiga ter uma parte do dinheiro para ir e a gente veja como é que faça isso. Mas tem que pensar nessas duas coisas, a hospedagem e a viagem, né, de avião que tem para lá, que não é uma coisa muito barata. Então, aqueles que puderem, né, sócios da UPH, eu quero me referir especificamente aos sócios da UPH, que têm desejo de participar dessa reunião, me procure, né, para que a gente vocês possam representar a gente nessa reunião, né. Eu tive a oportunidade há 4 anos atrás de participar, né, mas não foi tão longe, então não pude participar. Mas eu queria deixar aqui esse incentivo de poder estar atuante nas questões que concernem a UPH, né, ao nível nacional. Então, lá é levantado todas as questões que envolvem a parte administrativa, o próprio valor da anuidade é estabelecido lá, né? Então, esse valor de R$31 não sai da nossa cabeça, é estipulado da nacional, né? E é uma reunião importante para que a gente possa realmente ter lide com o trabalho ministerial do homem na nossa igreja, né? Na igreja presbiteriana e todos os problemas que envolvem daí. Então fica aqui o meu incentivo, né? Quem tiver planos de viajar para lá nesse período, ali em abril, né? Em abril deve ser... Qual é o feriado específico que tem em abril? 21 de abril, 23, não, 23 é só no Rio. Não, 21 de abril. Só no Rio. 21 de abril. Não, mas é um desses do calendário. Pode ser, Depois eu ponho no grupo. Depois eu passo essa informação direitinho, tá? Tá bom, gente? Então nós estamos encerrando aí. Eu vou sair e eu vou pegar o lanche. O lanche tá ali, ó. Ah, não, você vai trazer para cá. congelada. Ah, entendi. E vamos ao nosso mote então, pessoal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Nosso E lanche. muito obrigado pela sua disponibilidade, que nós tínhamos que ter outro preletor. Nós teríamos um outro preletor. Eu avisei no início da reunião. Então, Muito bem. muito grato. Glória a Deus, glória a Deus. Se Deus quiser, ele vai estar aqui na